de outro mundo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Antonete. E aí, Paulo? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Hoje, na realidade, o programa, na semana passada eu falei sobre a Serra do Cipó, né? Hoje vai ser uma quase que continuidade, porque estava na sequência. Nós pesquisamos essa região desde a década de 90 e muitos casos que nós conseguimos coletar foram através de pessoas que chegavam nos relatando observações de assombrações, né? Por exemplo, teve um caso interessante que eu pesquisei em Tabuleiro. A gente entrou numa mercearia e tinha duas meninas conversando, e eu escutando, né? Tomando um café ali, ela falou assim, olha, ontem meu pai estava voltando da roça e ele viu o diabo. Aí eu já cresci o olho em cima das duas, né? Cara, eu falei assim, olha, eu posso conversar com seu pai? Aí ela me levou na casa dela, né? Uma casinha humilde, atrás da igreja. Cheguei lá e ele falou, olha, eu estava voltando da roça por volta de 5 e pouca. Na hora que ele foi atravessar a Pinguela, inclusive esse caso está no meu livro, né? O Arquivos do Desconhecido. E aí ele falou que na hora que ele olhou para o outro lado, ele viu uma criatura negra, parecia peluda, né? Com os olhos bem vermelhos. Ele assustou tanto que ele caiu de cima da pinguela. Aí na hora que caiu não era muito alto, né? Aquelas pinguelas que eles colocam naqueles corgos menores, né? E ele falou que na hora que ele caiu, ele começou a gritar. E na hora que ele olhou de novo, ela não estava lá mais. Aí ele voltou para casa e chegou dizendo que tinha visto o diabo, né? E assim, dentro dessa pegada ali nessa região, eu estou falando na região da Serra do Cipó, mas isso se estende a todos os municípios do Brasil, né? O Faleiro, em Passatempo, ele tem um livro dedicado somente a isso. Essas lendas, né, do folclore, que se transformaram ao longo do tempo, né? Mas nós, ufólogos, nós temos a percepção de que muitos desses casos são derivados do fenômeno OVNI. Por exemplo, teve um caso que eu e o Albert pesquisamos em São Vicente, agora há pouco tempo. A senhora Dedé, né, o apelido dela, ela nos contou um caso fantástico que, se a gente for ver pela perspectiva dos anos 70, na área rural, seria um caso de assombração. Aquela coisa que todos nós, né, crescemos escutando aqueles casos, né, de, olha, aconteceu isso, e a gente cresceu acreditando em espíritos, né, aquela coisa do poltergeist, né. Aí ela contou que uma vizinha dela foi colocar comida para o cachorro e viu uma luz muito forte. E ela achou estranho, né, porque não era um planeta nem uma estrela, era um objeto mesmo. Uhum. Ela apressou e entrou dentro de casa. Foi a conta dela fechar a porta, essa luz veio para cima da pequena residência dela, e a casa era daquelas telhas de barro, né? Uhum. Falou que iluminou tudo. A noite virou dia e fazia um barulho muito grande. E ela contou que todos os móveis dentro da casa começaram a flutuar. Que isso? E flutuar, e a cama, e ela estava com duas crianças pequenas, ela colocou as duas crianças em cima da cama, e a cama suspendeu. Que isso, Paulo? E ficava balançando. E aí a senhora, não sei se por instinto, ela pegou as duas crianças e colocou debaixo da cama. Foi a conta dela colocar as duas crianças debaixo da cama, a cama desceu e o fenômeno foi embora. A luz apagou, né, e ela não escutou mais nada. Então, assim, aí a gente tem que ver a lógica quando a gente vai fazer essas pesquisas. Isso foi aonde? Foi aqui em São Vicente, próximo a Baldim.